E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal. Não se esqueçam de se inscreverem e deixar o like. Desde já, meu muito obrigada. Estamos aqui com o canal do Delton. Todos dão crédito ao canal dele e vamos ao... STF ameaça um contra-ataque explosivo se o Congresso aprovar a anistia. É a venezuelização do Brasil? Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar três coisas. Primeiro, como que o STF já se organiza para entrar em guerra contra o Congresso se a anistia for aprovada. Segundo, como ministros do STF, cara de paus, viu? Eles já admitem nos bastidores que a anistia vai passar. E agora eles querem dar ideia, veja bem, de que isso só vai acontecer porque eles deixaram. E em terceiro lugar, eu vou falar para você porque que isso me lembra o que aconteceu na Venezuela. Bora então aqui direto pro primeiro ponto com essa manchete inacreditável da coluna do Igor Gadelha no Metrópolis. STF prepara contra-ataque caso o Congresso aprove a anistia. Por que o STF resolveu aí afiar suas armas e anunciar praticamente uma guerra com o Congresso, hein? Por um único motivo. O Centrão embarcou de vez na anistia, depois de vários partidos do Centrão terem embarcado nessa pauta depois da articulação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e por isso a direita conseguiu os votos necessários para aprovar. Além disso, o Mota ele tinha um acordo com a oposição de pautar a anistia porque ele usou isso como uma moeda de troca pelo seu apoio da direita lá atrás na sua eleição. E aí agora o PT e o governo Lula se desesperaram de vez quando eles entenderam que a anistia iria passar. Olha só o que disse o líder do PT na Câmara, o Lindenberg Farias. Olha aí, aprovar a anistia seria um golpe parlamentar, diz Lindenberg. Olha que coisa mais lindinha, hein? Mentira, Lindenberg, mentira! A anistia está prevista na Constituição. Ela é uma prerrogativa do Congresso, Lindenberg. Não tem golpe nenhum aqui. Mas bora voltar aqui pro contra-ataque do Supremo para você entender exatamente o que o Supremo está ameaçando. Com a adesão do Centrão ao tema, ministros do STF já preparam um contra-ataque a uma eventual aprovação pelo Congresso da anistia aos condenados ao 8 de janeiro. Um dos planos do Supremo, segundo apurou a coluna, seria votar, presta atenção, o fim das emendas parlamentares impositivas, aquelas que o governo é obrigado a pagar aos parlamentares. Eu nunca vou me conformar em como a imprensa consegue passar pano para os ministros do Supremo fazendo política e, pior, admitindo que eles vão dar decisões judiciais não de acordo com a lei e com a Constituição, não, esqueça, mas como uma forma de retaliação, de ataque, de vingança, de dar recado político, de barganha. Pior ainda, como moeda de troca, contrapartida em acordos políticos. Esse é o STF que o Alexandre de Moraes diz que não aceita acordos. É isso? Desde quando, ministro Alexandre? Eu vou dizer para vocês qual que é a minha visão sobre essa ameaça aí dos ministros ao Congresso. Me parece uma ameaça vazia, um blefe, para ver se o Congresso recua. Porque acabar com as emendas, principalmente as impositivas, que são aquelas obrigatórias que os parlamentares recebem todos os anos, que levam para suas bases para garantir a sua reeleição, acabar com isso aí seria uma declaração de guerra contra o Congresso, da qual não daria para voltar atrás. Seria aí uma ameaça explosiva, é jogar uma bomba atômica na relação com o Congresso. E aí o Congresso não teria mais nada a perder e abriria a sua caixa de ferramentas contra os ministros. Tanto é uma ameaça vazia que na Folha de São Paulo os ministros já admitiram que a anistia vai passar. E eles resolveram dar um tal aí de aval ao Alcolumbre, como se a anistia só fosse passar agora porque eles deixaram, olha aí, ó. Alcolumbre tem aval do STF para reduzir penas do 8 de janeiro, mas o Centrão quer anistia que livre Bolsonaro da prisão. Aval do STF? Aval do STF? Ah, STF não tem que dar aval de nada, nenhum. STF não tem poder nenhum sobre a anistia. STF não tem prerrogativa sobre a anistia. É um ato do Congresso, previsto na Constituição como prerrogativa à competência do Congresso Nacional. Ah, ministros, voltem para os seus quadrados. Mas olha aqui o cálculo que o STF está fazendo. Uma ala aí do STF e no governo Lula, a avaliação nesta quarta-feira também era de que o caldo da anistia engrossou e que Tarcísio busca chancelar de vez a candidatura presidencial, amarrando o Centrão a ele e dando uma resposta a bolsonaristas críticos ao seu nome.
a aprovação pelo Congresso do perdão, seja ele qual for, ainda dependeria de dois fatores: a sanção de Lula, mas com a palavra final do próprio Congresso, que por maioria de seus integrantes pode derrubar vetos presidenciais, ou seja, Lula tem um poder aí relativo, ele pode vetar, mas o Congresso vai e derruba, e ainda dependeria, em segundo lugar, de uma validação pelo próprio STF, que certamente seria provocado a se manifestar sobre a constitucionalidade dessa medida de anistia. Ou seja, depois de uma aprovação de anistia, aí vai para o Supremo decidir se eles vão realmente querer arrumar essa briga com o Congresso, declarar inconstitucional uma anistia aprovada pelo Congresso com ampla maioria. Eles estão preparados para as repercussões disso? E para fechar agora com o terceiro ponto, sabe o que isso tudo aí me lembra? O Supremo querendo atropelar o Congresso? Me lembra o que aconteceu na Venezuela. Lá na Venezuela, o regime de Chávez e depois o Maduro aparelhou o Tribunal Superior de Justiça, que é o nosso Supremo, só que de lá. E aí, esse Tribunal Superior de Justiça, ele passou a simplesmente atropelar o Congresso em favor do regime socialista. Isso atingiu um ápice no dia 29 de março de 2017, com as sentenças 155 e 156, quando o tribunal afirmou que a Assembleia Nacional, que é o Congresso Nacional de lá, estava em desacato. Aí olha o que eles fizeram: tiraram a imunidade parlamentar dos deputados e o tribunal assumiu para si as funções legislativas. Na prática, então, o Supremo de lá dissolveu o parlamento e deu um alto golpe institucional. Até houve protestos lá, gente, mas eles foram reprimidos violentamente pelo regime de Maduro, com 120 mortes e milhares aí de pessoas feridas. E a questão é, o Supremo vai aqui também seguir atropelando o Congresso, tirando as imunidades dos parlamentares como tem feito, até anular a voz do povo? O Supremo vai seguir reprimindo manifestantes também aqui com penas desproporcionais para intimidar a reação? O Brasil não é uma Venezuela, é claro que não é, mas há vários paralelos que mostram a deterioração das instituições por aqui. Esse que eu apontei é apenas um, embora seja bastante preocupante, porque a gente vê sim um Supremo atropelando o Congresso e usurpando suas funções. Vamos aguardar então as cenas dos próximos capítulos, mas a boa notícia aqui, e a gente precisa reforçar e comemorar quando algo de bom acontece, é o seguinte: finalmente parece que a anistia vai passar. Me conta aí então a sua opinião sobre essa nova palhaçada do Supremo aí nos comentários. Curte a... Atenção, 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 porque Donald Trump descobriu o patrimônio escondido de Alexandre de Moraes. Então, meu bom dia, bom dia. Bom dia para vocês, porque hoje o dia está magnífico com esta notícia fenomenal que eu vou trazer hoje para vocês aqui. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, como que a inteligência americana já descobriu o patrimônio escondido do ministro Alexandre de Moraes e dos seus familiares, de acordo com informações exclusivas trazidas pelo Paulo Figueiredo e que, de acordo com ele, logo estarão em todos os jornais. Segundo, eu vou te mostrar uma análise assustadora que revela como que os Estados Unidos estão se preparando e preparando um cenário verdadeiramente sufocante para o Brasil, isso se o regime de censura e dos abusos do STF não pararem por aqui. Bora então direto ao primeiro ponto com esse vídeo bombástico do Paulo Figueiredo com informações inacreditáveis sobre como Trump já encontrou o patrimônio escondido do Alexandre de Moraes e da sua família. Bora lá! Estou compartilhando com vocês informações de inteligência que eu recebi, que eu fui autorizado a começar a divulgar e os jornais em breve começarão a pesquisar. Bom Reels aí para você, Bruno. Procurem o que é o Instituto Lex de Assuntos Jurídicos. Sim, eu sei que é muito irônico que o instituto de um cara que é um vilão e que tem a cara do Lex Luthor, inclusive a careca se chama Instituto Lex. Eu sei. Eu tenho vários suplementos aqui na minha estante. Mas vocês procurem. É um instituto que foi fundado pelo Alexandre de Moraes e a Viviane Barsi de Moraes nos anos 2000, e que o Alexandre, quando vira ministro do STF, sai desse instituto. E você tem dentro dele hoje o Alexandre, a Viviane, a Gabriela, a Juliana e o Alexandre Barsi de Moraes, que é o Alexandre Júnior, que é o filho do Alexandre. Esses são os donos desse Instituto Lex. Procurem na internet a página dele, não existe. Procurem no Instagram a última postagem feita por eles, em 2017. Aí você vai ver que todo o patrimônio do Alexandre e da Viviane estão nesse instituto. E eu tô falando todo o patrimônio, é que o Alexandre de Moraes é multimilionário. Multimilionário, do tipo, o apartamento de 25 milhões que ele vive, que é, pelo menos é a residência oficial, é a residência declarada dele, né, porque ele também vive em Brasília, né, 25 milhões de reais, eu não vou nem dizer o nome do prédio aqui, mas é no Jardim Europa,
É do Instituto. Sabe onde é a sede do Instituto? A sede do Instituto é onde era Alexandre de Moraes Advogados, que hoje é Barce de Moraes Advogados. O Instituto e o escritório da Viviane compartilham a mesma sede. E tem mansão em Campos do Jordão, apartamento no Guarujá, os gringos já levantaram tudo. Adianta, eu pergunto a vocês, adianta sancionar outros indivíduos antes de pegar tudo isso e fazer o Alexandre sentir as consequências da Lei Magnitsky? Não. E é nisso que a gente está trabalhando. Porque para que essa lei tenha esse efeito dissuasivo, o que é o efeito dissuasivo? É o efeito que faz com que os outros vejam o que aconteceu e não queiram fazer igual. Então nós temos um desejo de que haja um efeito dissuasivo contra os demais cúmplices do sistema. O Alexandre precisa ser o exemplo do que acontece quando alguém é sancionado pela Lei Magnitsky. Rapaz, o bambu vai gemer. A essa altura, pessoal, eu acredito que ninguém aí tem mais dúvidas sobre o alcance e a influência do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro sobre a Casa Branca e no governo americano. Ninguém mais duvida disso, nem a militância de redação dos grandes jornais, nem os jornalistas e comentaristas da Globo News, que já se convenceram de que sim, os dois realmente têm amplo acesso ao governo Trump. Se alguém tivesse alguma dúvida, a reunião dos dois com o secretário de Tesouro americano, Scott Bessent, no mesmo dia em que o Tachad devia se reunir com o secretário, mas não se reuniu porque a reunião foi cancelada, porque o Tesouro cancelou a reunião, isso é prova suficiente dessa influência dos dois. E mais, todas as informações e previsões que o Paulo Figueiredo nos trouxe até agora, nas análises dele, de fato aconteceram. Então, gente, até a prova em contrário, tudo indica que essa nova leva de informações do Paulo Figueiredo deve se confirmar em breve com novas investidas do governo americano no centro do patrimônio real do Moraes, que teria sido descoberto aí pela inteligência americana, que seria esse Instituto Lex. De novo, tudo de acordo com as informações do Paulo Figueiredo que a gente está repercutindo aqui. E a inteligência americana, todos nós sabemos, é a melhor do mundo. Descobrir esse tipo de coisa aí é fácil para eles, é o que eles fazem de melhor. Bora agora então para o segundo ponto que eu prometi para vocês, porque essa nova ofensiva contra o Moraes é só uma parte do cenário sufocante que os Estados Unidos vão impor ao Brasil se nada mudar por aqui, se os abusos não cessarem. E agora a análise é do William Vac, da CNN. Bora lá. O julgamento de Jair Bolsonaro ainda não levou a Casa Branca a adotar mais medidas contra autoridades brasileiras e o próprio país. Ainda. Se vierem, é um cenário tido como altamente provável, medidas retaliatórias vão se somar e compor um cerco sufocante. Bancos brasileiros foram indagados pelas autoridades do Tesouro americano se estão cumprindo a lei Magnitsky, aplicada até aqui apenas contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. A indagação, por parte dos Estados Unidos, é praxe, quando há disposição da parte deles de sancionar bancos que continuem prestando serviços a pessoas sancionadas. A investigação aberta pelo representante do comércio americano por ordem da Casa Branca contra práticas brasileiras comerciais é bastante agressiva. Está sendo engordada essa investigação por uma série de empresas americanas de vários segmentos, entre eles competidores do agro, que enxergaram a oportunidade de ganhar vantagens às custas de empresas e exportadores brasileiros. E tomaram uma ducha de água gelada hoje. Os representantes de empresas brasileiras, ajudados pela Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, que foram ao Departamento de Estado procurar abrir algum canal de diálogo. Receberam apenas cumprimentos formais e o recado de que a questão entre Brasil e Estados Unidos é totalmente política e que não adianta qualquer coisa que não passe diretamente por Trump. Como se sabe, Lula não acha que vale a pena sequer tentar falar com o presidente americano. O cenário é dos mais difíceis. Mesmo experientes negociadores internacionais, brasileiros e estrangeiros, confessam que nunca viram nada igual na relação entre os dois países. E a tendência é de pior. Gente, que cenário horrível decorrente desses abusos do STF sem fim. E o pior, como você viu aí, está por vir. O William Vac, ele falou em cenário sufocante. As punições dos Estados Unidos vão ser como uma cobra que se enrola na presa ali, como uma jiboia que se enrola de forma devagar e constante sobre a vítima e de forma pouco ameaçadora ali no começo se enrola, mas quando a vítima percebe, ela sufocou, ela está sufocada, já vai ser tarde demais. Me conta aí sua opinião sobre essa revelação aí nos comentários, curte a nossa... Então, pessoal, esse foi o vídeo, botarei uma notícia para vocês. Ditadura chinesa atua com o uso de hospitais psiquiátricos para neutralizar críticos, dissidentes e opositores. Reportagem especial revela a prática de repressão política por via médica na China sob regime absoluto de Xi Jinping. Mesmo com leis em vigor,
internações involuntárias por motivo político continuam sendo praticadas em todo o país. Abusos incluem eletrochoques, vigilância pós-alta e perseguição judicial com base em laudo manipulado. Uma investigação da BBC News traz os bastidores de como o regime chinês vem recorrendo à internação involuntária em hospitais psiquiátricos como método para silenciar críticos de dissidentes e opositores. O caso de Zhang Junzi, então, com 17 anos, é um dos listados na investigação jornalística. Após protestar contra as medidas de lockdown em frente à sua universidade em 2022, ele foi hospitalizado à força com diagnóstico de esquizofrenia, sem qualquer processo judicial ou avaliação médica independente. Junge relatou ter sido amarrado e obrigado a ingerir medicamentos antipsicóticos durante os 12 dias em que permaneceu internado. Segundo ele, médicos e enfermeiros justificavam a hospitalização com base em suas opiniões contrárias ao Partido Comunista Chinês. O método de tortura ocorreu após seus professores alertarem a família sobre o protesto. No dia seguinte, na data de aniversário de 18 anos, 2 homens o conduziram a um hospital sob o pretexto de realização de teste de Covid-19. Após a primeira alta, Junge foi novamente detido ao publicar um vídeo soltando fogos de artifício durante o Ano Novo Chinês, contrariando uma proibição oficial. Ele foi acusado de provocar brigas e criar problemas, uma tipificação legal frequentemente empregada para punir manifestações políticas. A segunda internação durou mais de 2 meses. Tomar um medicamento me fazia sentir como se meu cérebro estivesse uma bagunça, relatou. Segundo ele, a polícia fazia visitas regulares para verificar se os remédios estavam sendo consumidos. Desde 2013, a legislação da saúde mental na China proíbe um teste e hospitalização sem consentimento, salvo nos casos em que o paciente ofereça risco a si mesmo ou a terceiro. Apesar da resolução, segundo o advogado Yuang, que é um dos envolvidos na redação da norma, há uma escalada no uso indevido da lei para fins de repressão política. Já me deparei com muitos casos como este. A política quer poder, mas evita a responsabilidade. A BBC confirmou ao menos 59 casos de internação psiquiátrica imposta a cidadãos que protestaram ou denunciaram abuso de autoridade. Muitos relataram o uso de medicamentos sem autorização e, em alguns casos, eletroconvulsoterapia. Internação sobre falsa justificativa psiquiátrica. O ativista Jie Lijian, detido após protestar por melhores salários em fábrica em 2018, foi internado por 52 dias após a polícia afirmar que ele representava risco. Segundo ele, além de medicação forçada, foi submetido a sessões de ECT, sem consentimento, com efeitos físicos severos. Achei que estava morrendo, declarou. Ele vive atualmente em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde busca asilo. Em 2019, diretrizes da Associação Médica Chinesa determinaram que o ECT só deve ser aplicada com consentimento e anestesia geral. Para o cumprimento dessas normas seguem certo. Evidência de repressão sistemática. A BBC entrou em contato com os médicos de 4 hospitais identificados nas denúncias, utilizando uma história fictícia.
4 dos 5 profissionais confirmaram já ter recebido pacientes encaminhados pela polícia. Um dos médicos relatou a existência de uma categoria interna conhecida como encrenqueiros, enquanto outro afirmou que as autoridades continuam a monitorar pacientes menos após alta. A polícia vai verificar você em casa para garantir que você tome seu remédio. Se você não tomar, pode infringir a lei novamente, diz. Documentos médicos obtidos pela BBC sobre o ativista Song Jae-min, internado pela 5ª vez em 2023, indica que opiniões políticas estão sendo associadas a distúrbio psiquiátrico. Em um dos registros, conta, hoje ele está falando muito, falando incoerentemente e criticando o Partido Comunista. Portanto, ele foi enviado ao nosso hospital para tratamento hospitalar pela polícia, pelos médicos e pelo Comitê de Moradores Locais. Essa foi uma internação involuntária. Ao ser consultado sobre o caso, Thomas, presidente eleito da Associação Mundial de Psiquiatria, declarou: pelo que está descrito aqui, ninguém deveria ser internado involuntariamente e tratado contra a sua vontade. Isso cheira a abuso político. Sistema jurídico desfavorece vítima. Dados compilados entre 2013 e 2024 indica que menos 112 pessoas tentaram processar autoridades chinesas por internação forçada. Cerca de 40% dos casos envolviam reclamações contra o Estado. Apenas 2 processos resultaram em decisão favorável ao autor. Parte dos casos nem sequer aparecem nos bancos de dados judiciais oficiais, indicando possível censura. A legislação chinesa permite que diagnósticos psiquiátricos graves sejam compartilhados com a polícia e com o comitê de bairro. Isso, na prática, amplia o controle social sobre os indivíduos identificados como opositores. Um dos casos recentes envolve Lee, internado em 2023 após protestar contra a polícia local. Embora os médicos no hospital afirmassem que ele não apresentava transtorno mental, um psiquiatra contratado pelas autoridades emitiu um laudo ao contrário. Após 45 dias de internação, ele tentou acionar o judiciário para reverter o diagnóstico, mas teve o pedido negado. Se eu não processar a polícia, é como se eu aceitasse estar mentalmente doente, declarou. Caso de Lee Yuxi é assunto global. A situação de Broger voltou a colocar regime chinês sob questionamento. Após acusar um policial de agressão sexual, ela teria sido internada pela 2ª vez e estaria sob vigilância em um hotel. Desde que fez uma série de denúncias, suas postagens viralizaram e isso fez chamar a atenção da imprensa internacional. A BBC encaminhou questionamentos à Embaixada da China no Reino Unido. Em resposta, o governo afirmou que o Partido Comunista reafirmou a necessidade de melhorar os mecanismos em torno da Lei de Saúde Mental e que proíbe explicitamente a detenção ilegal de outros métodos para privar ou restringir ilegalmente a liberdade pessoal dos cidadãos. Não houve comentários sobre o caso específico. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por quem assistiu até aqui e até a próxima.